O tema, como já anunciado anteriormente, é bem-aventurados os que são brandos, pacíficos. Essa é uma passagem bastante conhecida do Evangelho segundo o Espiritismo e que todos nós conhecemos muito bem, né? E o Espiritismo, com Jesus, como nos alerta André Luiz, é o edifício do aperfeiçoamento moral que os corações de boa vontade estão erigindo para o mundo. Então, todas as vezes que a doutrina espírita assume a sua base filosófica e moral sobre o cristianismo, é evidente que ela terá uma fundamentação moral e cristã muito sólida e que fatalmente nos permitirá contribuir ainda mais com o bom andamento do crescimento da nossa doutrina. Este tema ele é basicamente o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente com o mesmo título, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí, como é que nós avaliaremos os assuntos, né? Nós veremos aí em Instruções dos Espíritos a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação e a cólera, que são todos subitens, que são muito interessantes para que nós possamos entender esse tema, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E teremos como base essas duas máximas importantíssimas de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. O momento em que a terra vive hoje, muitas vezes nos perguntamos, né? Será que de fato os que são brandos e pacíficos possuirão a terra? Porque em muitas circunstâncias parece-nos que a terra é uma propriedade muito mais dos violentos, daqueles que buscam a dominação pelo poder e pelo dinheiro, do que exatamente pelos brandos e pacíficos. Às vezes, temos até a impressão que estes acabam tendo menos espaço no mundo atual. Mas não esqueçamos jamais que o nosso planeta vive um momento de transição muito importante, onde fatalmente essa transformação se dará. Se avaliarmos que os mundos de provas e expiações são mundos onde o mal predomina sobre o bem, nós entendemos claramente o porquê dos violentos e dos que buscam o poder material e a riqueza estarem aparentemente sobre o domínio do nosso planeta. A partir do momento que conseguirmos transformar essa realidade, ou seja, quando o planeta Terra transformar-se verdadeiramente no mundo de regeneração, nós veremos que isso se reverterá com muito mais facilidade. Aí sim, como nos disse Jesus, aqueles que são brandos e pacíficos possuirão a terra, porque serão as almas que predominarão no planeta, diferentemente do cenário que nós vemos nos dias atuais. Assim como também ele afirmara que bem-aventurados são os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E os pacíficos são os pacificadores, são aqueles que promovem a paz, são aqueles que trabalham pela paz. E estes, em todas as eras da humanidade, sempre serão chamados de filhos de Deus, porque estão cumprindo as leis universais, porque estão cumprindo o que Deus determinou como código para a nossa convivência, não apenas no planeta Terra, mas em todos os espaços do universo, onde existem seres espirituais habitando, né? Então nós teremos sempre a oportunidade de perceber que os pacíficos, eles serão eternamente chamados de filhos de Deus. E aí, quando estudamos o subitem injúrias e violências, lá no Evangelho, nós vemos claramente que o ato de matar é uma ação física.
o ato de promover a violência, não apenas de matar o corpo físico, mas de promover a violência, é uma ação física que o homem ainda promove, dada a sua inferioridade moral, dada a sua incapacidade de conceber e, sobretudo, de exercitar as leis divinas ou universais. E que o ato de encolerizar é uma ação moral, que o homem muitas vezes se deixa envolver, dada ainda a sua natureza muito animal, né? Nós ainda estamos voltados muito mais para os nossos anseios materiais do que para os nossos anseios morais. E ambas as ações, tanto a ação física de matar, mas poderia ser qualquer outra ação violenta que eu aí colocasse, como a ação de encolerizar, que é uma ação moral, ambas ferem a lei de Deus e merecem, entre aspas, a condenação. Não a condenação nos moldes como nós conhecemos, né? Por um juizado, né? Por um tribunal. O nosso maior tribunal na era moral é a nossa própria consciência. Quem mais nos cobra, né? Quem mais nos põe em juízo todo o tempo é a nossa consciência, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual, né? É o nosso maior tribunal. E este tribunal nos mostrará que toda e qualquer ação violenta que realizamos contra o próximo, ou toda ação moral que também praticamos contra o próximo, fatalmente elas são contrárias à lei de Deus e nos mostrará a necessidade de passar a cumprir essas leis. Quando perceberemos que fatalmente só seremos felizes a partir do momento que buscarmos o cumprimento dessas leis. Sem isso, nós não alcançaremos a felicidade. Essa felicidade que tanto buscamos hoje, nos bens materiais, nos gozos da vida terrena, toda essa felicidade aparente, ou essa felicidade momentânea, pela qual nós muitas vezes nos vemos envolvidos, fatalmente isto acontece porque nós não conhecemos ainda a verdadeira felicidade, que é a felicidade perene e que está francamente associada ao cumprimento das leis divinas, ou naturais, ou universais, como nós encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Então, a lei do amor e da caridade deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, como Allan Kardec muito bem nos assevera. E é esta lei, né, a 10ª das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade, que deve regular todas as ações humanas, e como nos disse lá o Espírito de Verdade, é ela quem resume todas as outras leis divinas ou naturais. E enquanto não a cumprirmos devidamente, assim como enquanto não cumprirmos todas as outras leis, nós estaremos sempre à cata da felicidade, sempre à busca da felicidade, e tendo momentos fugazes de felicidade no plano físico, intercalados com momentos de intensa tristeza, exatamente porque ainda não encontramos a razão real da felicidade, que é o cumprimento das leis divinas, que exatamente deve mover as ações em nossas vidas, né? Então, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, todas estas virtudes morais, elas reforçam o ensinamento de Jesus quanto à lei de amor e de caridade. Ou seja, é o exercício para nos libertar da violência, né? Fatalmente. Enquanto que a violência, a cólera e toda expressão descortês usada com nossos semelhantes contraria esses ensinamentos de Jesus. E mais uma vez nos coloca em xeque com relação às leis divinas ou naturais.
E aí, se nós fizermos uma análise muito superficial dos dias atuais, nós veremos que este quadro da direita de vocês, da violência, da cólera e de toda a expressão descortês usada contra o nosso próximo, numa análise superficial, nos mostra muitas vezes que é o que mais acontece nos dias atuais. E que o quadro da esquerda, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, infelizmente parecem acontecer a cada vez menos, apenas parecem, porque continuam acontecendo e estão aumentando também em escala. Infelizmente não ainda para superar as ações de violência e de cólera que ainda, por exemplo, tomam as manchetes dos nossos jornais, por exemplo, muito mais do que as boas ações, não é? Então, os nossos jornais, os nossos telejornais voltam-se muito mais para os atos de violência, porque infelizmente são os que mais chamam a atenção, são os que mais dão audiência, são os que mais dão ibope. E ainda nós temos as atitudes de doçura, de moderação, de mansuetude, chamando muito a atenção e saltando os olhos àqueles que agem dessa forma, porque infelizmente esses não são gestos, essas não são virtudes naturais a nós seres humanos, e muitas vezes chama a atenção, como por exemplo, quando alguém acha uma grande soma em dinheiro e que busca devolver ao seu dono, isso ganha manchete nacional, como muitas vezes já ganhou. O que na verdade deve ser uma ação natural de todos nós, né? Nós precisamos caminhar na direção de termos, de exercitarmos virtudes de maneira coletiva, onde todos nós sejamos capazes de realizar essas virtudes. Mas infelizmente essas virtudes não têm sido tão cultivadas nos dias atuais. Por isso que muitas vezes chamam tanta atenção, mas se nós olharmos direito, essas atitudes são atitudes que devem ser as nossas atitudes corriqueiras, as nossas atitudes do nosso dia a dia, né? Mas é evidente que essa transformação ela está a caminho, e talvez até mais rápido do que o que nós imaginamos, né? Porque o Mestre Jesus ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. E esta lei ela estará sempre em exercício em nossas vidas, né? Ela estará sempre posta em prática em nossas vidas. E cedo ou tarde, nós haveremos de buscar o cumprimento dessas leis. Ainda que não no momento atual das nossas existências, ainda que não no momento presente, ainda que não na existência atual, mas nós acabaremos sempre por buscar o cumprimento dessas leis. E enquanto não buscarmos, haveremos de sofrer as consequências dessas nossas atitudes. Então, no presente, como disse anteriormente, né, os bens da terra acabam ou parecem ser muito mais monopolizados pelos violentos, né? E a causa disso é de fato o predomínio dos maus. Eu disse anteriormente que nós vivemos num mundo de provas e expiações que parece já caminhar no sentido de um processo transitório, mas o fato é que o nosso planeta ainda é caracterizado como um mundo de provas e expiações, onde lá na classificação dos mundos habitados, no Livro dos Espíritos, Kardec deixa-nos muito claro que nesses mundos o mal predomina sobre o bem. Então, se o mal predomina sobre o bem, há ainda o predomínio dos maus. Mas dos maus que talvez seja melhor chamar pelos equivocados, né? Porque não há aquele que exercite o mal eternamente. Todos os que passam pelo estágio da violência e do mal, isso felizmente é apenas um estágio nas vidas dessas almas, né? O que de fato será perene em nós será a felicidade e será o estágio de perfeição relativa, que também Kardec muito bem descreve no Livro dos Espíritos, quando nós alcançarmos esse estágio. Este fatalmente será perene. Todos os nossos outros estágios evolutivos eles são transitórios. Eles são momentâneos.
É bem verdade que em algumas almas essa transitoriedade demora muito, em outras almas essa transitoriedade é muito mais breve. Mas o fato que todo estágio de imperfeição da alma humana, encarnada ou não no planeta Terra, todos os nossos estágios de imperfeição são transitórios. Isso é que é importante que a gente compreenda. E sobretudo porque a gente sabe que nós ainda nos encontramos nesse estágio de imperfeição. E precisamos compreender a imperfeição no outro, porque nós também ainda somos imperfeitos. No futuro, esses bens da terra haverão de ser herdados pelos brandos e pacíficos. Porque, como disse Jesus, naquela máxima que eu citei lá no início dessa palestra, os brandos e pacíficos herdarão a terra. E é evidente que quando Jesus afirma isso, ele não está afirmando apenas do ponto de vista material. Porque para ele, os mundos materiais são transitórios, perenes, como nos disse o Espírito de Verdade lá em O Livro dos Espíritos também, perene só o mundo espiritual, só a vida real, que é a vida imortal, que é a vida espiritual. A vida física, ela é transitória para nós. Os mundos físicos são transitórios. Eles deixarão de existir. O nosso belo planeta Terra deixará de existir. Aliás, a nossa estrela, o Sol, já está no estágio de envelhecimento. Claro, isso não denota 20 a 30 anos ou algumas décadas, como o processo de envelhecimento se dá para nós. Isso ainda vai demandar milhões de anos, mas esse processo vai acontecer. E quando a nossa estrela maior, que é o Sol, envelhecer e morrer, e aí deixa de ser uma estrela e se transforma num buraco negro, não é? A Terra também vai morrer, não é? A vida física na Terra também vai se extinguir. E nisso, tantos outros globos, tantos outros mundos habitados estarão também surgindo para servir de guarida para os espíritos, para que eles possam viver a experiência da encarnação que é necessária para o nosso processo evolutivo. Isso também todos nós sabemos, né? Mas o fato é que a vida perene é a vida espiritual, não é a vida material. Então, quando Jesus afirma que os mansos e pacíficos herdarão a terra, não é só do ponto de vista dos bens materiais que a terra possui, mas porque se os mansos e pacíficos herdarão a terra, é porque a terra viverá mansuetude, tranquilidade, pacificação. Será um planeta muito melhor, do ponto de vista moral, do que o é nos dias atuais. Isto fatalmente acontecerá. Por quê? Porque os maus serão afastados do planeta Terra. Haverão de encontrar outras moradas em estágios evolutivos semelhante ao que eles se encontram. E a Terra de fato será habitada pelos bons. E quando isso vai acontecer? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, ela deixará de ser povoada pelo egoísmo, né? O fraco e o pacífico já não serão mais explorados. Eles serão aqueles que serão exemplo para todos os demais, né? Os pacificadores, para transformarem a Terra num espaço e num ambiente melhor para a convivência. Sei que todos nós estamos ávidos por esse momento, sobretudo por conta do momento transitório pelo qual passa a Terra nos dias atuais. Todos desejamos um planeta melhor, todos desejamos mais tranquilidade, menos violência, mais harmonia, mais fraternidade entre os povos, coisa que não vemos com tanta frequência. Mas, diante de toda essa escala de violência, dá para acreditar que a Terra está evoluindo para melhor, analisando alguns aspectos.
a humanidade está melhorando sim, gradativamente. Infelizmente, como disse anteriormente, a violência e o mal ainda tem muito mais espaço na mídia do que o bem. Talvez por isso a gente ache que o mal está em escala ascendente muito rapidamente e o bem está cada vez acontecendo menos. Mas a violência sempre existiu em nosso planeta. Isso não é novidade, né? Se consultarmos os livros de história geral, vamos nos deparar com muita violência. Guerras, torturas, escravidão, subjugação, extermínio dos povos. Muitas guerras religiosas nós encontramos, né, no processo histórico da humanidade. As cruzadas, lembremos todos nós, foram constituídas por cristãos que dizimaram muçulmanos. E esses conflitos religiosos, eles continuam se multiplicando ao longo de toda a humanidade e acontecem inclusive nos dias atuais. Né? O que imaginar que acontece entre judeus e árabes na Palestina, em Israel, na faixa de Gaza, que não um conflito religioso? Como avaliar o conflito hoje que existe na Síria, o maior dos conflitos bélicos do planeta nos dias atuais, que não um conflito étnico e religioso? Então, extinção de povos, né, derramamento de sangue, infelizmente, sempre foi uma atitude muito do humano do planeta Terra. Todas as civilizações que por aqui passaram sempre foram muito bélicas, né? Sempre voltaram-se para a conquista de outros povos a partir do derramamento de sangue. E isso fatalmente irá se modificar. Então, na verdade, vivemos um momento violento, sim, mas talvez não seja dos mais violentos da humanidade, absolutamente. Quando verificamos os livros de história, vemos que em todas as eras da humanidade o homem cometeu atitudes de violência, né? Hoje as pessoas vão aos estádios para assistir competições esportivas, na maioria das vezes. Outrora reuniam-se nos espetáculos circenses para aplaudir os leões devorarem seus irmãos cristãos, como aconteceu no Coliseu em Roma, né? Aliás, o Coliseu está de pé até hoje, né? Inclusive é um dos pontos turísticos mais agradáveis da Roma, né? Mas o fato é que ali, né, se aplaudiu muita violência contra cristãos, né? Não temos o milagre das transformações repentinas. A humanidade progride pouco a pouco pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então esse processo de transformação, ele não se dá na velocidade que nós desejamos. Óbvio que nós gostaríamos que esse processo se desse mais rapidamente, mas não se dá tão rapidamente como imaginamos. Porque estamos enclausurados no corpo físico e temos uma existência física que teve um início e que terá um fim. E aí nós pomos tudo na dimensão temporal que nós vivemos. E aí tudo que transcende a essa dimensão espacial e temporal que nós vivemos, nós imaginamos ser eterno, demorar muito para acontecer. Mas, se nós olharmos sob o ponto de vista da imortalidade, da eternidade, nós veremos que isso talvez demore muito menos do que o que nós fatalmente imaginamos. Então nós veremos agora as instruções dos Espíritos, né, o que eles nos recomendam com relação à afabilidade, à doçura, à paciência, à obediência, à resignação e com relação à cólera. A afabilidade e a doçura. A bondade para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Mas não a bondade fingida, do sorriso dos lábios e veneno no coração, que é branda desde que ninguém incomode, mas que morde a menor contrariedade. A
bondade para com os semelhantes, nós temos exemplos mil, felizmente, na humanidade para nos mostrar. Nós temos, ao longo da história, grandes homens e grandes almas que trabalharam para o bem em todo o tempo, sem levantar a mão contra o outro, mesmo quando agredido. Mahatma Gandhi, por exemplo, na Índia, quando com sua luta política tentou libertar os hindus do domínio inglês, o fez isso sem derramar uma única gota de sangue. Foi o único ator social desse processo? Não. Mas como era uma grande personalidade respeitada, ele adotou o ahimsa, ou a não violência, como código básico para libertar a Índia do domínio inglês. E conseguiu. Porque mesmo quando os seus seguidores perdiam a cabeça e iam de encontro aos soldados ingleses e se envolviam em batalhas com os soldados ingleses, Mahatma Gandhi simplesmente parava de se alimentar. Ele entrava em greve de fome enquanto os hindus permanecessem em conflito com os soldados ingleses. E só parava quando eles também paravam. E muitas vezes nós ficamos a imaginar, mas como alguém pode, com este gesto, com esta atitude política, libertar o povo hindu do domínio inglês? Conseguiu. Foi exatamente com essa estratégia que ele conseguiu. Então nós temos exemplos de pessoas que exerceram a afabilidade e a doçura nas suas atitudes na vida. Não estou falando apenas de um hindu tão distante de nós, mas se nós olharmos aqui nos nossos arredores, na nossa querida Bahia, por exemplo, nós temos Irmã Dulce, que era tida como o anjo bom da Bahia, que percebera a sua inclinação para promover o bem aos pobres e começou a realizar a sua obra social na sua própria casa, na casa dos seus pais. Irmã Dulce era de uma família abastada de Salvador, a família Lopes Pontes, que no início do século passado era uma das famílias mais tradicionais da capital baiana. E ela começou a abrigar seus pobres, seus doentes, na garagem da casa da família. Mas o entra e sai, a movimentação começou a incomodar a família. E seu pai, certa noite, chamaram e disse: filha, não desejamos mais que você traga essas pessoas para a nossa garagem, para a nossa casa, porque isto está gerando um tumulto em nosso lar e nós não desejamos mais isso, ainda que seja na garagem. Ela de pronto aqueceu ao pedido do pai e levou seus doentes inicialmente para as marquises, para as ruas, e depois alugou garagens onde botava essas pessoas. E como não contava mais com o apoio da família para manter aquela obra social, ela começou a pedir no comércio de Salvador ajuda às pessoas para que pudessem manter as suas obras sociais. Não era uma metrópole como é nos dias atuais. As pessoas se conheciam de certa forma, sabiam da origem de Irmã Dulce, então muitos desconfiavam dela. E ela dizia: desconfie, mas dê para os meus pobres. E certo dia ela se dirigiu a um comerciante de Salvador, estendeu a mão pedindo para os pobres. Ele então escarrou na mão dela. Ela humildemente recolheu aquilo e disse: esse é o meu. Estendeu a outra mão e disse: agora dê para os meus pobres. Isto é um exemplo de afabilidade e doçura, né? De bondade. Isto é quem de fato ama o outro e ama até o seu próprio agressor. Ela nos deu um exemplo maravilhoso disso. Não havia nenhuma bondade fingida nas ações, nos gestos de Irmã Dulce. Eu tive a oportunidade de visitar o Memorial Irmã Dulce, que fica lá no Largo de Roma, no próprio Hospital Santo Antônio. Se alguém não visitou ainda, eu recomendo visitar, porque na primeira vez que o fiz,
Nós ainda adentrávamos o quarto onde ela dormia. Na última vez não mais, praticamente destruída uma das paredes e puseram vidro. Mas eu tive a oportunidade de entrar nos aposentos de irmã Dulce. E tinha apenas uma pequena escrivaninha com uma cadeira onde ela respondia as comunicações, uma cama em madeira com um lastro em madeira, não tinha colchão. A cadeira de balanço onde ela dormiu talvez 3 horas por noite, os últimos 15 anos da sua vida, e um armário de roupas que era da minha mão para o chão, não mais do que isso. Ali eu vi o quanto pequeno eu sou, porque eu necessito de tanta coisa ainda para imaginar que tenho uma vida confortável, que tenho para ser feliz nesta vida material, para viver bem. Eu preciso de tantos penduricalhos, de tanta coisa, de tanto bem material. E aquela mulher não precisava de nada disso. Como Madre Teresa de Calcutá, era um hábito no corpo, o outro hábito lavando. Eram os bens materiais. Essas pessoas não são exemplos disso. Da verdadeira afabilidade e da verdadeira doçura, que de fato devem ser instrumentos em nossas vidas, né? Devem nos fazer melhores a cada dia mais. E nós precisamos exatamente nos basear nestes exemplos para a construção de um mundo melhor, né? Para que de fato sejamos capazes de transformar essa realidade que está aí em nosso caminho. Meu tablet resolveu dar um probleminha aqui, né? Dificultar a finalização da palestra. Além da afabilidade e da doçura, né, nós vimos aí que o texto fala da paciência, que também é outra característica muito importante para todos nós, né? Deixa eu ver se agora ele me permite uma conexão novamente. Ótimo, parece que vai. Ainda sobre a afabilidade e a doçura, toda criatura afável e doce é benevolente e ama ao próximo? Não. Muitas vezes essas atitudes não passam de aparências que cedo ou tarde são desmascaradas pelo verdadeiro caráter do indivíduo. Isso evidentemente não caracteriza que ninguém é mau, mas que nós estamos no exercício, estamos no aprendizado, estamos começando a exercitar a afabilidade e a doçura, né? Nem sempre conseguimos expressá-la no seu sentimento mais real, infelizmente, né? Mas isto caracteriza que nós estamos no processo de aprendizagem, que nós estamos exercitando. Em muitas circunstâncias, ainda, o nosso orgulho, né? O nosso individualismo ainda nos trai e faz com que não sejamos bondosos e benevolentes ainda o suficiente. Mas a busca, o desejo, o anseio de realizar já mostra que nós estamos no caminho, né? Que nós estamos caminhando no sentido exatamente desse processo de transformação. A paciência, como eu disse anteriormente, né? Sede pacientes, como Jesus nos solicitou. Sede pacientes com a dor e o sofrimento, que são bênçãos de Deus aos escolhidos. E a paciência é sim uma caridade que todos nós precisamos praticar. É fácil? Não é fácil. Para o nosso estágio evolutivo, evidentemente, não é fácil. Nós ainda precisamos exercitá-la muito mais. Nós temos sido muito pouco pacientes com o nosso próximo, muito pouco indulgentes, muito pouco compreensivos, muito pouco indulgentes para com as faltas alheias. E isso nos tem separado tanto uns dos outros. Além, né, dos recursos eletrônicos que nos ilham muito, né, que nos afastam bastante de quem está próximo de nós, tem infelizmente aproximado quem está distante, mas tem também afastado quem está mais próximo, né?
quem está mais no nosso convívio. Isso também talvez nos tenha feito pouco pacientes. E a paciência é uma virtude que nós precisamos exercitar. Exercitar com o nosso familiar, muitas vezes envolvido em sofrimentos, envolvido em aflições, com o nosso colega de trabalho, que muitas vezes é duro conosco, né? Com a pessoa que caminha na rua, com o nosso parceiro de trânsito, como é difícil ser paciente no trânsito nos dias atuais, né? Como muitas vezes nós demonstramos impaciência para com a falta alheia. Meu pai sempre me disse: quer chegar cedo? Saia cedo, né? Então, se não sai cedo, tenha paciência, né? E aguarde, não ache que tem que passar por sobre todas as outras pessoas, desde quando a culpa é sua que saiu tarde, né? Quer chegar cedo? Saia cedo, né? Dê sempre o tempo para que alguns imprevistos aconteçam. Então, se eu saio em cima da hora e quero chegar na hora, eu fatalmente vou cometer imprudências, né? Vou cometer absurdos no trânsito e muitas vezes até desconsiderar as outras pessoas que estão no trânsito, que estão na via pública como eu estou, que merecem respeito como eu mereço. Portanto, nós temos sido pouco pacientes, né, com as pessoas com relação a isso. E muitas vezes precisamos perceber que a paciência, a indulgência, a resignação são caridades para com o outro. Ser paciente para com o outro, compreender a imperfeição alheia, porque nós também temos as nossas imperfeições que precisam ser compreendidas pelo outro, é uma caridade para com o próximo e para conosco. Porque se eu compreendo o outro, isso abre portas, abre janelas para que o outro também me compreenda. Porque a vida é assim, né? Ela nos retribui aquilo que a gente oferece. Então, se eu ofereço paciência, se eu ofereço compreensão, eu serei compreendido também. Mas se eu ofereço ingratidão, impaciência, a tendência é que a vida me devolva isso também. Então, ser paciente, ser indulgente, ser compreensivo para com as faltas alheias é um exercício de caridade muito grande que nós poderemos praticar com relação ao próximo. Mas, infelizmente, nós achamos em muitas circunstâncias que a maior caridade que podemos fazer é a doação de bens materiais, que é uma caridade ainda necessária, porque ainda existem pessoas passando privações. Mas não reduzamos a possibilidade de auxiliar o outro apenas pelo auxílio material. Que ele continue acontecendo, porque ele ainda é necessário. Mas a caridade moral talvez seja a que mais nós, seres humanos, precisamos praticar e precisamos também receber. Então estejamos atentos muito mais à caridade moral que podemos fazer em relação ao outro, né? Porque isso fatalmente nos conduzirá mais rapidamente ao bom exercício das leis divinas. Lá no Evangelho, no Espírito Amigo, né, diz-nos que a caridade mais meritória é a de perdoar aqueles que Deus pôs em nossos caminhos para servirem de instrumentos de nossos sofrimentos e porem à prova a nossa paciência. Então, esses são aqueles, os que mais põem à prova a nossa paciência, são aqueles com os quais nós mais precisamos exercitá-la. E aí, muitas vezes, a gente reclama porque a gente pede paciência a Deus. E Deus vai dar o quê? Tranquilidade? Mansuetude? Ou se eu estou pedindo paciência, o que Ele vai me oferecer é mais condições de exercitar a paciência? É assim que eu compreendo. Se eu peço paciência, Ele vai me dar mais oportunidade de exercitar a paciência. Afinal de contas, eu só vou conquistar a paciência se eu exercitar. Se eu não a exercitar, eu não vou conquistar.
Então tem pessoas que dizem assim, meu Deus do céu, quanto mais eu peço paciência, mais tribulação aparece. Lógico, você está pedindo a oportunidade de exercitar a paciência. E nós não sabemos interpretar isso. Então nós achamos logo que Deus está sendo injusto para conosco, porque eu estou pedindo uma coisa, Ele está me dando outra. Não, Ele está te dando o que você está pedindo. Oportunidade de exercitar a paciência. Então, infelizmente, nem sempre pedir nós sabemos, né? Nem pedir nós sabemos verdadeiramente. Eu não estou dizendo isso para que a gente pare de pedir paciência. Não. Eu estou dizendo isso para que a gente continue pedindo mais paciência, para que a gente saiba exercitá-la mais. Né? Afinal de contas, é pelo exercício que nós aprendemos. Né? Isso em qualquer campo do conhecimento humano é o exercício aliado ao conhecimento teórico que vai nos proporcionar a prática adequada. As consolações e as compensações são mais numerosas do que as dores, mas infelizmente nós vemos muito mais as dores do que as consolações e as compensações que elas geram, exatamente por conta da nossa visão ainda bastante limitada. E portanto, como diz o Espírito amigo, sede pacientes, sede cristãos. É isso que nós precisamos fazer. E de que forma a paciência é um remédio que ameniza as dores? A paciência nos propicia a serenidade capaz de nos fazer ver que, apesar do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos. E é isso que nós precisamos compreender. Porque, como nos disse Confúcio, filósofo do passado, o homem não tropeça em montanhas, tropeça em montinhos. E aí muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com os grandes problemas, com os nossos grandes defeitos, mas muitas vezes o que nos derruba são os nossos pequenos defeitos, as nossas pequenas falhas. Né? E nós precisamos aprender isso com muita clareza, né? Com muita sobriedade. Né? Resolvamos as nossas dificuldades no limite das nossas, no limite, pode tirar, eu já voltei, no limite das nossas capacidades. Né? É exatamente isso que nós precisamos fazer a cada dia. Imagina. Obediência e resignação, né? São tão importantes também, e nós estamos numa era da humanidade onde buscamos exercitar a rebeldia a todo instante. Né? Parece que ser rebelde, vide as redes sociais, parece que ser rebelde é o que conta nos dias atuais. Né? Então, quanto mais eu grito, quanto mais eu reclamo, com ou sem razão, parece que isso me põe em evidência, né? Como se de fato isso fizesse a grande diferença para nós. E aí o Evangelho nos coloca que duas virtudes são companheiras da doçura e auxiliares no processo de libertação da violência, que é a obediência, que é o consentimento da razão. Gente, eu acho essa definição do Evangelho com relação a obediência e resignação maravilhoso esse conceito. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Isso é uma grande verdade, né? Porque para ser obediente eu preciso compreender, eu preciso raciocinar, né? Eu preciso utilizar a razão, este dom que só nós, seres inteligentes da criação, temos. Mas a resignação é o consentimento do coração. É o sentimento aceitando o momento de dificuldade. Conversava com uma aluna muito querida, ainda ontem, e ela me falava do processo de separação conjugal que ela passou. Ela dizia assim: poxa vida, Márcio, tem muita gente dizendo que eu não fui paciente, que eu não fui, que eu não relevei e que eu levei a ferro e fogo, mas Deus sabe o quanto eu me calei muitas vezes, o quanto eu fingi não ouvir, o quanto eu fingi não ver em muitas circunstâncias. Né?
propícia ela é. Vocês mulheres realmente têm essa capacidade assim de maneira absolutamente admirável, né? E é exatamente isso, ou seja, quantas vezes ela se resignou, né? Ou seja, quantas vezes ela deu o consentimento do coração, né? Mas chega um momento, realmente, e aí cada um sabe o seu limiar, a sua capacidade, né, de ser resiliente, ou seja, né, de se flexibilizar perante as dificuldades da vida. Cada pessoa tem um limiar. Algumas têm um limiar muito grande, permite muitas coisas, outros um limiar muito pequeno. Mas o importante é que a gente entenda, né, a necessidade de compreender perante as leis divinas a necessidade da obediência e da resignação em nossas vidas, né, diuturnamente. Então, são forças ativas, porque suportam o peso das provas que a rebeldia insensata deixa pelo caminho. E como diz Lázaro, também no Evangelho, felizes, porém, os brandos, porque darão ouvido dócil aos ensinamentos. Que é exatamente disso que nós, de fato, precisamos, né? Então, a obediência, como consentimento da razão, é o cumprimento da lei de Deus. E a resignação são os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. Lembremos nós, né, que os dois grandes pendores da nossa evolução espiritual são a razão e a moral, né? E quando nós equilibramos bem esses dois pendores, nós fatalmente alcançamos, né, a tão sonhada evolução espiritual de que tanto desejamos, né? Eu vou precisar correr aqui um pouquinho por conta da hora, né? Eu já estou aí quase 5 minutos para além do tempo regulamentar, como diria Arnaldo César Coelho, né? O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá outros vícios. É óbvio que a cólera tem uma explicação fisiológica para que aconteça, mas a origem dela não está no corpo, está no espírito. O mecanismo fisiológico, né, bioquímico, que desencadeia a cólera em nós, é gerado pela mente perturbada, não pelo corpo físico. O corpo físico só desencadeia aquilo que a mente manda, né? E aí, todas as virtudes, todos os vícios são inerentes ao espírito. Isso nós precisamos entender, né? Toda razão, todo raciocínio, toda inteligência é sediada no espírito. E é ele o grande responsável pelas nossas virtudes e pelos nossos defeitos, né? E aí, como combatemos os defeitos? Vontade firme. Como ressaltamos as virtudes? Vontade firme, né? Ou seja, há necessidade de que possamos firmemente optar pela transformação que é o nosso caminho. O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode, como nos afirma Hahnemann lá no Evangelho também. Então, precisamos querer fazer diferente, né? Precisamos querer essa transformação em nós. E esse querer não precisa ser apenas agora, apenas nesse instante. Esse querer é sempre, né? Nós precisamos querer sempre a transformação. Precisamos sempre estar movidos por isso. Mas o que há de tão ruim em alguém se colerizar? A cólera, além de consistir numa atitude antifraterna, das mais censuráveis para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva. Então, o mal que faço a outrem é um mal muito mais a mim mesmo. Quem apanha lama para jogar em alguém, é quem primeiro se suja, é quem primeiro é afetado pela lama. O outro pode até se esquivar, né, e a lama passar, e você permanece sujo. Da mesma forma, quem dá flores é quem primeiro se beneficia do perfume delas. Ainda que por um tempo fugaz, mas é quem primeiro se beneficia do perfume delas. Da mesma forma, quando nós encolerizamos,
em relação ao outro, além de sermos agressivos com relação ao nosso próximo e gerarmos um desconforto a ele, nós também promovemos um desequilíbrio orgânico, bioquímico, muito intenso em nossos corpos materiais e fatalmente precisamos evitar isso. Portanto, companheiros, os ensinamentos de Jesus, expressos no Sermão da Montanha, são princípios por ele expostos com vistas a preparar um mundo melhor. E ele conta conosco para isso, para a preparação deste mundo melhor. Sei que todos nós imaginamos, mas quem sou eu para dar esta colaboração a Jesus? Eu tenho capacidade para isso. Eu devo fazê-lo no limite da minha capacidade. Jesus pode infinitamente mais do que todos nós juntos, mas ele conta conosco para fazer aquele quinhão que nos cabe, aquele pouquinho que nós podemos fazer, e aí que seja no limite das nossas capacidades. Se fizermos isso, estamos dando esta colaboração que o Mestre Nazareno precisa para que juntos, coletivamente, possamos construir um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Eu volto a agradecer a oportunidade de estar nesta casa no dia de hoje e me ponho à disposição para colaborar em outros momentos, se assim a casa julgar necessário. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.